Esse relato vem da minha própria família. Quem me contou foi a minha mãe, e ela ouviu da minha bisavó, Dona Antônia. Minha bisavó era uma daquelas mulheres do interior raiz, forte, acostumada com a lavoura, com as rezas antigas, com o cheiro de terra molhada e com aquela rotina dura que começa antes mesmo do sol pensar em aparecer. Ela era o tipo de pessoa que sabia reconhecer qualquer barulho da natureza. Ela conhecia os passos de um boi, a pisada de um cavalo, o som do vento mudando, até o ruído distante da roda de uma carroça rolando na estrada de terra. E isso é importante. Ela sabia diferenciar os barulhos. Por isso, quando ela dizia que algo estava errado, ninguém duvidava. Na época, não existia luz elétrica onde ela morava. Tudo era guiado pelo sol, pela lua e pelas lamparinas de querosene. E como todo mundo da zona rural, ela precisava sair para trabalhar muito cedo. Antes das 5 da manhã, ela já estava caminhando pela estrada de terra, levando cesta, balde, ferramenta tudo no braço. E foi numa dessas caminhadas que ela começou a perceber que alguém estava acompanhando ela. Segundo minha bisavó, não era um fantasma, não era uma sombra. Ela sempre repetia que aquilo era pior, pois era silencioso. Ela dizia que toda vez que passava perto de um trecho específico da estrada, bem ao lado de um capoeirão antigo e muito fechado, ela ouvia passos atrás dela, mas não eram passos corridos nem pesados. Eram passos calculados, como se a pessoa estivesse tentando pisar no mesmo ritmo que ela, exatamente no mesmo ritmo. Como se não quisesse ser percebida. E tinha algo ainda mais estranho. Quem quer que fosse, não respirava. Ela não ouvia nada além dos passos. Nenhum sopro, nenhum ronco, nenhum sinal humano, era só o som seco da pisada na terra dura. No começo, ela pensou que fosse algum vizinho brincando, ou alguém indo para o mesmo lado. Afinal, naquela época, todo mundo dividia estrada, dividia horário, dividia o mesmo trajeto. Mas aquilo começou a acontecer quase todos os dias, sempre no mesmo lugar. E o som sempre ficava mais forte no mesmo ponto da estrada, perto de uma árvore enorme e torta que existia ali. Minha bisavó dizia que aquela árvore parecia marcar a fronteira entre o que era normal e o que não era. Até que um dia, ela resolveu testar. Ela caminhou normalmente até chegar no trecho do capoeirão, quando sentiu os passos começarem atrás dela. E ela sempre sabia a exata distância em que eles começavam. Ela simplesmente parou, de repente sem avisar. E os passos pararam também. No mesmo segundo, ela se virou e olhou para trás. A estrada estava completamente vazia. E o detalhe é que aquele pedaço do caminho era em campo aberto. Não tinha cerca alta, não tinha moita densa, não tinha nada onde alguém pudesse se esconder. Era impossível alguém sumir tão rápido, sem deixar rastro. Ela forçou a vista, olhou para todos os lados, mas a estrada estava deserta. Foi aí que ela começou a entender que aquilo não era gente. Com o tempo, minha bisavó começou a notar algo ainda mais perturbador. Sempre que esses passos apareciam, a estrada ficava anormalmente fria. Não era o vento gelado normal do interior. Era como se a temperatura caísse só naquele pedaço, como se o ar mudasse de peso. Ela descrevia assim: o vento parava, tudo parava junto. Parecia que o mundo prendia a respiração. Até que um dia, voltando da casa de uma vizinha, já no fim da tarde, detalhe, ainda tinha luz. Não era noite fechada, ela viu alguma coisa. Ela dizia que não viu o rosto, não viu o corpo, ela viu um chapéu. Isso mesmo, um chapéu parado no meio da estrada. Um chapéu grande, de palha antiga, igual aos que os lavradores usavam décadas atrás. Mas não tinha pessoa embaixo dele. Era só o chapéu, completamente imóvel, flutuando a uma altura que seria a cabeça de um homem. Ela travou na hora, e repetia sempre que aquilo não era imaginação, porque o chapéu fazia sombra no chão. A luz do fim da tarde batia nele e projetava a sombra certinha na terra. Aquilo estava ali, de verdade. E foi aí que aconteceu a parte da história que ela mais detestava lembrar. O chapéu virou levemente para o lado, como se algo invisível estivesse olhando diretamente para ela. Ela dizia que não fazia ideia de como, mas ela sentia. Sentia que estava sendo encarada. Foi quando ela ouviu pela primeira vez o que ela chamava de a voz sem garganta. Uma voz fraca, rouca, baixa, como o som de alguém tentando falar sem ar. Um sussurro que parecia vir de dentro da terra. A voz disse uma única palavra: volta. Minha bisavó dizia que só o corpo dela entendeu o perigo antes da mente, porque ela não pensou em nada menos, apenas virou as costas e correu. Correu com toda a força que tinha,
com a cesta balançando, o coração batendo no ouvido, as pernas quase falhando, e enquanto corria, os passos começaram atrás dela. Mas daquela vez, eles estavam mais próximos do que nunca, acompanhando ela colados, mas ainda assim, sem respiração. Ela contava que sentiu uma presença gelada nas costas, como se alguém estivesse quase tocando nela, mas sem fazer sombra. Foram os piores minutos da vida dela. Depois daquele dia, ela nunca mais passou por aquele trecho sozinha. Anos depois, quando os filhos dela já estavam crescidos, decidiram derrubar algumas árvores da mata perto da estrada para abrir mais espaço. Foi aí que encontraram o que ela sempre achou que existia ali. Uma cruz velha, torta, quase enterrada na terra, sem nome e sem data. Uma cruz tão antiga que já fazia parte da paisagem, como se ninguém tivesse coragem de mexer nela. Depois disso, muita gente da região começou a comentar que aquele pedaço da estrada tinha um guardião, um homem que teria morrido ali há muito tempo e nunca foi velado da forma correta, e que por isso ele vagava protegendo-o, impedindo que as pessoas passassem por ali depois de certa hora. Minha bisavó nunca soube se essa história era real, mas até o último dia da vida dela repetiu a mesma frase: eu não via homem nenhum, mas ele via a mim. Obrigado por ouvir até aqui. Deixe nos comentários se você também tem alguma história de família parecida com essa. A gente se vê no próximo vídeo.